Bom, olá! Vamos dar início à disciplina Direito da Criança e do Adolescente, direcionado para os concursos da magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública. E vamos começar pelo começo, né? Por que começar pelo começo? Para a gente compreender como está montado hoje o atual sistema de atendimento para a criança e para o adolescente, é necessário que a gente tenha um contato com recortes históricos, a fim de que a gente possa compreender a base principiológica do direito da criança e do adolescente. E por que compreender a base principiológica? Porque a partir desses princípios, certamente, eles vão estar orientando a interpretação dos dispositivos legais, né? E certamente esses princípios serão extremamente úteis para que vocês possam estar identificando numa questão qual é a proposição correta, né? A partir do conhecimento da base principiológica acerca do direito da criança e do adolescente na atualidade aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, começando sobre esses aspectos de construção do paradigma da proteção integral, que esse é o paradigma prevalente aqui no Brasil e paradigma também prevalente no sistema das Nações Unidas. Pois bem, vamos um pouquinho lá para trás, não se assustem, né, porque nós não vamos estar entrando em detalhamento acerca do atendimento na Grécia Antiga, mas é muito importante salientar que nesse período nós tínhamos, não é, uma completa subalternidade dos filhos em relação aos seus pais. Os filhos, eles eram objeto de relações jurídicas e não sujeito de direitos, considerando, sobretudo, que essa é uma característica muito forte que vai estar marcando o paradigma de atendimento à criança e ao adolescente ao longo aí dos séculos, né? E em razão dessa relação de objetivação de pais ao observarem seus filhos, não reconhecendo-os como sujeito de direitos, né, eles exerciam verdadeira propriedade, tinham propriedade em relação a esses filhos. Então eles podiam vender os filhos, podiam maltratar, podiam decidir sobre a morte de filhos. Portanto, crianças e adolescentes, elas eram um bem perecível, um bem descartável. Era uma coisa, né? Pois bem, caminhando na Idade Média, ainda se identifica a indiferença e o desprezo, né, perceptível pela ausência dos pais, até mesmo o enterro dos próprios filhos, não se estabelecia uma relação afetiva em relação a esses filhos. Com o crescimento da religião cristã, né, e do cristianismo, a partir da defesa da dignidade da pessoa humana, as crianças, elas receberam um olhar diferenciado no sentido de se ter um atendimento mais adequado por parte dos seus pais, né? E também se pregou nesse período o dever da criança e do adolescente de respeitarem seus pais. Veio o Renascimento, e o Renascimento, como vocês sabem, foi um período de muita luz, né? Foi um período de luz jogado ali nas trevas, né, da Idade Média. Foi um período que implicou em diversas reflexões em todos os campos do conhecimento, envolvendo aí vários atores, vários grupos sociais. E certamente a questão da infância-adolescência também recebeu um olhar, né, recebeu aí uma nova, eu diria, uma nova consciência social, né? Perceptível também a partir até mesmo da distinção do vestuário da criança, né? E sua aparição na pintura e o surgimento da instituição escolar. Se percebeu a necessidade de se ter uma instituição que cuidasse da educação da criança e do adolescente. Claro que essa instituição escolar, ela não surgiu com o formato, com os objetivos que nós temos hoje aqui no Brasil. Era uma instituição total, uma instituição em que a criança e o adolescente eles eram praticamente internados numa escola, né? E isso terminou fazendo com que crianças e adolescentes se afastassem das suas famílias. De qualquer modo, não é, foi algo bastante positivo que surgiu no Renascimento em termos de avanço para o atendimento de criança e o adolescente.
Pois bem, caminhando, e nós destacamos aqui três fatos que nós consideramos emblemáticos, né, para uma mudança de consciência. O primeiro fato, de 1860, né, foi uma pesquisa realizada pelo professor Ambroise Tardieu. O professor Tardieu, ele era um médico legista, e ele estava ali no IML, lá em Paris, e ele começou a observar a quantidade de corpos de crianças que eram encaminhadas para o IML, corpos que apresentavam sinais de maus tratos, de violência, e que certamente teriam sofrido essa violência no ambiente familiar. Então, a partir desse levantamento que se fez, ele fez um artigo, publicou num tabloide lá de Paris, e dessa forma a sociedade parisiense tomou conhecimento desses dados e começou a se indignar com a quantidade de crianças que morriam no ambiente familiar, né? E a partir disso, toda a indiferença da sociedade parisiense em relação à violência, maus tratos contra a criança no ambiente familiar, já que a sociedade não se importava com essa questão, né? Essa indiferença, ela cedeu espaço para uma preocupação com esse fenômeno que ocorria no ambiente familiar, envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, isso lá em Paris. Em meados do século XIX, surge a Sociedade de Proteção aos Animais. Vocês podem estar pensando, nossa, a professora agora foi longe, hein? Juntar a Sociedade de Proteção aos Animais com a temática direito de criança e adolescente, vamos ver o que ela vai fazer, né? Mas vocês vão entender a importância do surgimento dessas sociedades de proteção aos animais. Surgiu primeiro no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, né? Essas sociedades, elas tinham por missão elaborar normas de proteção aos animais e também para os filhotes. Então, naquela época, nós já tínhamos normas de proteção de não maltratar os filhotes de macaco, de ursos, de leões, de cachorros. Nós tínhamos esse conjunto normativo que protegia os filhotes. Pois bem, ainda em 1874, também é outro caso emblemático, e vamos ficar com esses três fatos aqui, porque eles são importantíssimos para a compreensão do andamento, do avanço do direito de criança e adolescente. Essa menina, a Mary Ellen, era uma menina de apenas 8 anos de idade, ela vivia em Nova York e ela sofria maus tratos em relação a toda sorte de maus tratos. Os pais não encaminhavam essa criança para a escola, não prestava atendimento até mesmo no campo da alimentação, era uma criança que ficava em cima de uma cama, já estava numa situação de flagelo, né? E uma vizinha, curiosa, viu que essa criança estava completamente distante da comunidade, ela não aparecia, e essa vizinha, ela resolveu, sondar o que estava acontecendo com aquela criança. E o que ela identificou foi o seguinte, que essa criança, ela estava sofrendo todo tipo de maus tratos perpetrados pelos próprios pais. E essa vizinha indignada leva essa questão para a corte de Nova York. E chegando lá na corte de Nova York, né, os juízes dizem o seguinte, olha, nós não temos qualquer legislação que possa estar assegurando a retirada dessa criança da companhia de seus pais, ou a retirada dessa criança do ambiente familiar. E aí essa vizinha teve uma ideia. Sim, então vou levar essa questão para a Sociedade Protetora dos Animais, porque os filhotes têm norma de proteção, né? E aí essa criança, a pequena Mary Ellen, ela foi comparada a um filhote de macaquinho, de cachorro, né? E com base na legislação protetora dos animais, é que a Corte de Nova York terminou afastando essa criança da companhia de seus pais e afastando de todo aquele contexto de maus tratos e de agressão. Daí a importância desse conjunto de normas de proteção aos animais
para o avanço do atendimento de criança e adolescente, especialmente no que toca para a construção de normas de proteção à criança e ao adolescente. Vamos lá. Bom, feito esses registros históricos e, diga-se muito rapidamente, não é? Somente para apontar para vocês que o formato, eu diria, do direito, a gramática que nós temos do direito de criança atualmente, eu digo uma gramática vinda das Nações Unidas, ela não veio por acaso. Isso é fruto de muita luta, de muitos fatos emblemáticos que colaboraram de forma significativa para se perceber a necessidade de se ter normas de proteção à criança e ao adolescente. E de se perceber também, especialmente a partir do caso Mary Ellen, da necessidade de surgirem normas de proteção e de uma justiça, tribunais, para atender às questões que afligem criança e adolescente. E dessa forma surge o primeiro tribunal em Illinois, nos Estados Unidos, e depois, até mesmo diante da movimentação que já acontecia na França, em razão daquela pesquisa, do levantamento feito pelo professor Ambroise Tardieu, na Europa também os tribunais de menores começam a aparecer, começam a surgir. Bom, e buscando ainda fazer esse recorte histórico, mas numa outra perspectiva, na perspectiva dos instrumentos internacionais, né? E aqui nós vamos estar chamando o século XX com a era dos direitos, aqui parafraseando Norberto Bobbio, né? Em que foi um século marcado pela luta em prol dos direitos humanos e no campo dessa luta, a questão da infanto-adolescência, ela também foi discutida, ela também foi refletida. E ela também foi expressada, toda a reflexão, todo o processo de reconhecimento, né, foi externado em diversos instrumentos internacionais. Vamos lá. O primeiro instrumento internacional, eu diria, de peso para a área da infanto-adolescência foi a Declaração de Genebra, de 1924. Apesar dela ter sido destinada para tratar de outras questões, mas ela reservou um dispositivo pertinente ao atendimento de criança e adolescente, não é? Ao reconhecer que a criança é um ser especial. E por ser especial, necessitava, então, de um tratamento diferenciado. Ela não poderia estar recebendo o mesmo tratamento, atendimento destinado a um adulto. Pois bem, vamos em frente. O outro documento, também bastante relevante para a construção do direito de criança e adolescente, tal como se apresenta na atualidade, foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Apesar também, como vocês bem sabem, foi uma declaração, um instrumento internacional que envolveu direitos humanos de uma forma geral, mesmo assim, essa declaração, ela reservou um dispositivo para reafirmar aquilo que a Declaração de Genebra já havia reconhecido. Né? Olha, a criança é um ser especial, necessita de um atendimento especial. E ainda diz que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. E de que todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Ou seja, aí nós já tivemos não só o reconhecimento de que criança é um ser especial por estar se desenvolvendo, né? Além disso, essa declaração ainda aponta para nós, olha, não vamos fazer qualquer discriminação de crianças que tenham nascido ou não dentro de um casamento, dentro de um matrimônio formalizado. Outro documento, e esse talvez seja um dos documentos mais importantes que nós temos nesse leque de instrumentos internacionais expedidos pelas Nações Unidas, foi a Declaração Universal
dos Direitos da Criança de 1959. E por que ela é importante? Porque diferente de outros instrumentos internacionais que antecederam a declaração, ela tratou tão somente de criança e adolescente. Ali nós tivemos um reconhecimento quais são os direitos especiais que devem ser assegurados para a criança e para o adolescente. Reconhece crianças como sujeito de direitos. Então, a partir desse reconhecimento é que se vem, se tem toda uma formatação de um sistema de proteção a esses direitos, um sistema de proteção que nós vamos ver mais adiante. Outro ponto também dessa declaração que merece destaque é a proteção especial para o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual. Olha só, nós não podemos, se nós reconhecemos que criança e adolescente tem essa condição de sujeito de direitos, não é? Essa condição, esse reconhecimento, sinaliza para que os direitos a serem preservados, assegurados, busquem atender a esse desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual. E isso vai ter uma repercussão imensa nas políticas públicas, vai ter uma repercussão imensa no direito à profissionalização, direito à educação, no relacionamento dos pais com os seus filhos. Então nós vamos ter aí alterações até mesmo no exercício do poder familiar. Isso vai ter uma repercussão nas políticas públicas, no plano constitucional. Também essa declaração, ainda em 59, trouxe também a previsão de uma educação gratuita e compulsória. Então, no campo dos direitos fundamentais, além dessa declaração trazer um leque de direitos fundamentais, ela ainda trouxe algumas especificidades em relação a alguns direitos fundamentais, especialmente quanto ao exercício do direito à educação. Um outro ponto também diz respeito à prioridade de proteção e socorro. Então, essa prioridade de proteção e socorro alcança não só as situações de tragédias, mas também, como nós vamos ver, essa prioridade, ela recebeu aí um alcance muito maior, a ponto dessa prioridade estar presente na nossa Constituição Federal, ali no artigo 227, que é o princípio da prioridade absoluta. Vem exatamente aqui da Declaração Universal de 1959, subscrita pelo Estado brasileiro, porém, apesar dela ter sido subscrita pelo Estado brasileiro, somente durante a Assembleia Nacional Constituinte é que ela teve uma repercussão. Um outro instrumento internacional de suma importância para a nossa área é o Pacto São José da Costa Rica, de 1969. E ele é importante que, apesar dele ter tratado de outras temáticas, ele também reservou alguns dispositivos para o atendimento de criança e adolescente. Em síntese, reafirmou os direitos fixados lá na Declaração Universal de 59 e especializou o tratamento judicial para crianças e adolescentes. Então disse, olha, é necessário que se tenham varas especializadas para atender crianças e adolescentes. Também reconheceu a corresponsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado no campo da proteção, no campo da garantia desses direitos. E nós vamos ver que esse Pacto São José da Costa Rica, nesse ponto, esteve presente durante as discussões durante a Assembleia Nacional Constituinte. E acabou que essa corresponsabilidade, ela também está presente ali no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Vamos lá. Outro documento internacional de suma importância foram as regras mínimas de Beijing, ou regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil de 1985.
Então estabeleceu não só diretrizes para a organização de uma justiça especializada, varas especializadas, né? Trouxe regras mínimas para o atendimento do adolescente submetido a uma medida socioeducativa. Então, boa parte do que nós temos, não só dentro do SINASE, Sistema Nacional Socioeducativo, e dentro do Estatuto, no que toca às medidas socioeducativas e também à sua execução, se deve, né, aí às regras mínimas de Benjim de 1985. Regras também aprovadas pelo Sistema Nações Unidas. E outras questões também quanto ao devido processo legal, né? Essas regras trataram da captura, da detenção, da investigação, da ação socioeducativa pública, todo o processo de conhecimento, até a sentença, e especialmente o atendimento a ser dispensado para os adolescentes autores de atos infracionais. Em seguida, em 1989, vem a Convenção sobre os Direitos da Criança. E vocês viram a sutileza? O que nós tínhamos até então? Nós tínhamos declaração, nós tínhamos um conjunto de regras mínimas, não é? Mas esses instrumentos, eles não criam obrigatoriedade, não é? O instrumento que cria obrigatoriedade é a Convenção. Portanto, foi necessário que, em 1989, viesse a Convenção. Convenção subscrita até agora por 193 países, dentre eles o Brasil. Tá? Portanto, toda a nossa normatização aqui no Brasil, ela tem por base a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. E essa convenção, ela traz uma formatação do paradigma, alguns chamam de paradigma, outros chamam de doutrina, então tomem cuidado na prova. Existem alguns institutos que elaboram prova que chamam de doutrina, chamam de paradigma, mas enfim, os dois termos, né, eles expressam um conjunto de valores, né, aprovados pelo Sistema das Nações Unidas para o atendimento de criança e adolescente. E é isso que interessa. Não se preocupem se é doutrina, se é paradigma, né? Observe esse conjunto de valores, e é um conjunto de valores que está expresso nessa Convenção das Nações Unidas de 1989. E em que pese ser de 1989, só lembrando, né, que nós tivemos um período aqui no Brasil até 1988 com uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa convenção, ela demorou 10 anos para ser elaborada. E o Brasil teve a felicidade de participar da redação dessa convenção. Portanto, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o Estado brasileiro, por meio do seu representante lá nas Nações Unidas, o Estado brasileiro já sabia qual seria o formato dessa convenção, quais seriam os valores contemplados nessa convenção para o atendimento de criança e adolescente. E o que fez então a Assembleia Nacional Constituinte? Pegou todos esses valores, né, já que soube com antecedência, e incorporou no texto constitucional que estava sendo construído. Além disso, esses valores, eles foram objeto de emendas populares. Então nós tivemos duas grandes emendas populares que terminaram sendo contempladas no texto constitucional, resultando assim nos artigos 227 e nos artigos 228 da nossa Constituição Federal. Tá? E aqui o que nós temos, não só nessa convenção, um reconhecimento de direitos fundamentais a serem contemplados para a criança e adolescente, nós temos também todos os entes corresponsáveis pela garantia desses direitos fundamentais, e nós temos também diversas diretrizes no campo da fixação de políticas públicas e também quanto ao desenho do devido processo legal para o atendimento do adolescente autor de ato infracional. Aqui em 1990, vieram as regras mínimas de RIAD e elas têm a sua importância na medida em que elas trabalham normas, regras, direcionamentos para se prevenir a delinquência
infanto-juvenil. E ela também, ela se encontra presente, várias dessas regras estão presentes nas medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Brasil, né? Nós tivemos rapidamente uma visão em termos de recortes históricos no campo mundial, né? E vamos ver aqui como é que isso surgiu no nosso país. A começar aqui pelo período colonial. E a história aponta para nós, né, que no período colonial, pais indígenas matavam os próprios filhos, lembrando que até hoje se mata também. Algumas tribos trabalham com esse tipo de prática, especialmente para crianças e adolescentes que possuem alguma deformidade, possuem alguma doença, dentro da crença de que a permanência ou manter aquela criança viva pode estar atraindo maus espíritos para a comunidade indígena. O infanticídio tolerado, crianças indígenas elas eram mutiladas, não só para afastar os maus espíritos, mas também para os rituais de passagem que ainda permanecem no nosso Brasil em algumas comunidades indígenas, né? E aqui é somente um trecho que eu tirei para vocês perceberem como é que a criança e adolescente aqui no Brasil, nesse período, não tinha qualquer valor. Não tinha qualquer valor, tá? Esse trecho do livro Casa Grande Senzala, de Freire, ele traz para nós o seguinte, que quando uma criança ela era estuprada pelo próprio pai, ela tinha que oferecer para o reino uma galinha, ou então ela tinha que oferecer quantia irrisória. Tá? E isso, quando você traz essa questão da violência sexual para os dias de hoje, né, você percebe que também a violência sexual contra a criança ainda, não é, tem um forte componente cultural, se tem um forte componente do pacto do silêncio. É algo que ainda, né, ela é praticada às escondidas, fica às escondidas, as famílias terminam não abrindo, né, esse tipo de violência, o que termina complicando e muito toda e qualquer investigação para se responsabilizar o agressor. Vamos lá. Né? Morte de crianças escravas, meninas negras e mulatas perdiam a virgindade a partir dos 10 anos, né? Os filhos dos senhores de engenho utilizavam essas meninas para que eles tivessem, esses filhos tivessem a iniciação sexual, um modelo educacional pautado em surras, castigos, né? E um modelo educacional que até hoje, né, nós ainda temos aqui no Brasil. E vamos pensar nesse modelo educacional, um modelo educacional no ambiente familiar. Muitos acreditam que o caminho ou a estratégia adequada para criar uma criança é a partir da violência, não é? É uma forma que se tem de fazer com que a criança obedeça, não é mesmo? Tá? Então isso ainda está presente atualmente no Brasil, nas práticas. Assistência aos abandonados pelos jesuítas, e aqui é um ponto importante, porque nesse período, claro, nós não tínhamos, não é, qualquer preocupação, eu diria assim, da sociedade, como estava organizada, para se dispensar um atendimento para a criança e para o adolescente. Veio o período imperial, o Código Penal do Império de 1830, não é? Ele trazia aqui a fixação, e eu acho que é um ponto importante, a fixação aqui da imputabilidade aos 14 anos, né? Mas se houvesse discernimento de 7 a 14 anos, eles poderiam ser encaminhados para a casa de detenção. Né? E quando a gente observa esse termo discernimento, não é evidentemente o discernimento descrito na nossa lei penal atualmente. Né? O fato de uma criança correr da guarda real, isso já sinalizava, né, discernimento. Bom, continuando aí a nossa análise do contexto histórico, né, de construção do paradigma da proteção integral. Né? Estamos aqui no Brasil Império, né, dentro do contexto nacional, e acredito que todos vocês já conheçam, porque quando se trabalha recortes históricos
né, do direito penal, certamente, né, o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, né, de 1890, ele é sempre tocado, né? E nós estamos colocando também, destacando esse ponto aqui, ali o seu artigo 27, para apontar a imputabilidade de crianças nesse período aqui do nosso Código Penal, ainda do Império de 1890. Tá? Quando ele disse o seguinte, que não são criminosos, os menores de 9 anos completos não seriam criminosos e, portanto, eles não receberiam um atendimento no campo da responsabilização penal. E no seu parágrafo 2º do artigo 27, que os maiores de 9 anos e menores de 14 anos que obrarem, né, que praticarem algum ilícito sem discernimento, também não seriam criminosos. Tá? Isso é somente para que vocês possam observar como é que essa questão da imputabilidade no campo do atendimento, no campo até mesmo da responsabilização da criança e do adolescente, como é que isso foi organizado aqui no nosso Brasil. E entramos aqui, ainda dentro do contexto nacional, o período republicano. Período republicano marcado pela Revolução Industrial em que determinou o estabelecimento de diversas fábricas nos grandes centros urbanos, né, e que também fomentou a saída de crianças e adolescentes que estavam no campo com suas famílias. Crianças e adolescentes saíram do campo para essas grandes fábricas a fim de buscarem trabalho, a fim de buscarem emprego. Num primeiro momento, as meninas e as mães ficaram ali na zona rural, né? E os pais, os homens, saíram com seus filhos meninos para os grandes centros urbanos em busca, né, de trabalho. E esse foi, quer dizer, se teve um fluxo, eu diria, bastante elevado, né, de crianças e adolescentes que saíram da zona rural e foram para os grandes centros urbanos, né? E claro que isso terminou dando origem até um excesso de demanda de crianças e adolescentes em busca de trabalho. Muitas não conseguiram, muitas crianças terminaram caindo em abandono, se afastaram dos seus pais, ficaram perambulando pelo meio da rua. Outras crianças, né, foram submetidas à exploração do trabalho, já que naquela época não se tinha uma legislação ou qualquer norma de proteção para a criança, né, e os donos das fábricas, eles trabalhavam essa questão do trabalho infantil, né, somente do ponto de vista de lucro. Então era muito mais barato contratar uma criança para exercer determinada atividade que um adulto exercia, né? Então, para os donos dessas fábricas, seria muito mais lucrativo, eu diria assim, para a empresa, contar com o trabalho infantil. Né? Então, a exploração do trabalho infantil, ela vem desse período, a partir da Revolução Industrial, e é claro que é uma mazela que não foi só aqui do Brasil. Né? Uma mazela que de alcance mundial. Pois bem, muitas crianças não conseguiram trabalho nessas fábricas, não é? E começaram a perambular pelo meio da rua. Crianças vítimas do abandono, vítimas assim, com seus direitos completamente desrespeitados, não é? Se tornaram, em razão do abandono, não é? Se tornaram pedintes, indigentes e também terminaram se tornando delinquentes até mesmo para se sustentarem, praticando pequenos furtos, praticando às vezes balbúrdia, perturbação da ordem pública. Né? E para atender a esse contingente de menores que se encontrassem perambulando pelo meio da rua ou já num contexto de prática de pequenos delitos, foram criadas as casas de recolhimento. E só pelo próprio termo, vocês podem
vocês podem observar, né, que é um termo que já indica o menosprezo pela categoria criança e adolescente que se encontrasse nessa situação de abandono, né? Que casas de recolhimento, o que você recolhe? Você recolhe coisas, você recolhe lixo, né? Você recolhe coisas sujas. Né? Então, pelo próprio termo, já é possível a gente imaginar o que se tinha em termos de compreensão, né, da sociedade nesse período em relação a crianças e adolescentes abandonados ou crianças e adolescentes que já tivessem partido para a prática de atos infracionais. Pois bem, e o que nós temos aqui? Qual a compreensão de criança e adolescente nesse período? O que nós temos é uma objetivação ainda de crianças e adolescentes. Nós, às vezes, não são tidos como sujeito de direitos. Não é? Aqui eles são coisas. Não é? E é essa compreensão de coisificação de criança e adolescente que se levou até mesmo a designar essas unidades que poderia ser de acolhimento, de abrigamento, né? Mas se preferiu utilizar o termo casas de recolhimento. Né? E é possível perceber que por detrás desse termo casas de recolhimento se tem uma alta simbologia de qual era a compreensão da categoria criança e adolescente nessa época. Bom, vem ainda dentro do período republicano o século XX. Né? Século XX compreendido ou marcado pelo estado do bem-estar social ou estado protetor. Aqui, no século XX, surge esse modelo de estado, um estado que assume compromissos com os direitos sociais. Né? E, nesse sentido, o Estado chama para si tamanha responsabilidade em relação ao bem-estar social. Não é? Ele não conta com a sociedade, ele não conta com a família, né? Ele se coloca como o pai de todos, o grande responsável pelo bem-estar de todos no campo social. E em 1927, né, e é uma data bastante significativa para o estudo do direito de criança e adolescente, porque é em 1927 que surge o primeiro código dirigido à criança e ao adolescente, chamado de Código Melo Matos. Né? Esse código, ele recebeu esse nome em razão de um grande esforço feito por um juiz na época, era um juiz de menores, né? o juiz Melo Matos, né? Mas era um código que trazia um paradigma. Era o paradigma chamado de paradigma da situação ou doutrina da situação irregular. Né? Então, nesse código não se compreendia criança e adolescente como sujeito de direitos. Né? Era um código que não estava destinado a todas as crianças e a todos os adolescentes no Brasil. Era somente para as crianças e adolescentes que se encontrassem numa situação de pobreza, uma situação de miséria. Crianças e adolescentes se encontrassem num contexto de miserabilidade, né, de abandono e de delinquência. Portanto, ele não tratava de direitos fundamentais. E ele era caracterizado, né, pela força do juiz. O juiz ele exercia uma autoridade centralizadora. Né? E lembrando que o modelo de Estado prevalente nesse período era o Estado do bem-estar social. E, nesse sentido, o juiz exercia essa autoridade centralizadora como se ele fosse, sim, o pai de todas as crianças e todos os adolescentes, né? Com aqui um ingrediente fortíssimo de discricionariedade. E esse ingrediente de discricionariedade, não é, afastava procedimentos, afastava completamente garantias ou até mesmo quanto à atuação do próprio juiz. Né? E o que se buscava nesse código, né, era uma ação, né, do Poder Judiciário, uma ação controladora. Controladora de quem?
em relação aos destinatários desse código, que eram crianças e adolescentes pobres, desvalidas, abandonadas, né? E se tinha aqui, né, pelo menos dentro do que trazia essa codificação, se tinha ali uma finalidade de proteção. Tá? Então, o que se buscava era o controle, era a proteção da infância pobre. Agora vamos ver assim, de que forma essa proteção ocorria. Como, por exemplo, se prendia, se encarcerava em nome da proteção. Né? Não se pensava nesse período aqui em garantias processuais, em garantias constitucionais para o sujeito de direitos. Em 1940 vem o Código Penal, em que se fixou a imputabilidade aos 18 anos. E eu sempre destaco aqui o Código Penal de 1940, porque toda vez que se discute, se reflete acerca da diminuição desse marco etário, né, ou da redução do marco etário para a imputabilidade penal, sempre se diz, olha, isso foi fixado, a essa idade de 18 anos, foi fixado em 1940. Mas nós temos que trazer também para essa discussão de que, durante a Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos também uma discussão acerca dessa temática e se compreendeu, né, que a imputabilidade deveria permanecer aos 18 anos após grande discussão que ocorreu aqui no nosso país durante a Assembleia Nacional Constituinte, o que terminou desaguando, não é, na inserção do artigo 228 ali da nossa Constituição Federal. Pois bem, em 1941 surge o Serviço de Atendimento ao Menor, chamado de SAM, e ele tem sim uma importância para as políticas públicas ou para o estudo do direito de criança e adolescente, porque foi pela primeira vez no Brasil que nós tivemos, né, essa preocupação de se trabalhar a questão da criança e do adolescente numa perspectiva interdisciplinar. Né? Se percebeu o seguinte, que a questão da criança e do adolescente, ainda que fosse infratora, delinquente, não poderia ficar adstrita a sua análise tão somente ao sistema de justiça, somente ao Poder Judiciário. Haveria necessidade de se ter também uma compreensão, percepção por parte de outros campos aí do conhecimento. Né? Então, pela primeira vez, nós tivemos uma política pública, né, que deu atenção psicopedagógica. Então, nós tivemos aí o ingresso de outros atores para compreender os contextos de abandono e de delinquência de crianças e adolescentes no Brasil, com a inserção, né, do atendimento, tanto por parte da psicologia quanto por parte da pedagogia. Se tinha, porém, uma preocupação correcional. Se tinha uma preocupação correcional, quer dizer, não se tinha uma preocupação de compreender por que aquela criança ou adolescente ele praticou um ato infracional. Né? Quais foram as variáveis que interferiram nessa prática de um ato infracional? Né? A preocupação que se tinha era de corrigir aquilo que estava torto. E o que estava torto era uma criança e uma adolescente, naquele período, compreensão daquela época, né? Uma criança ou uma adolescente que havia praticado um ato infracional, impondo o regime de internação com quebra do vínculo familiar. Né? Então, a internação ela era generalizada. Né? E o pior nessas internações é que não se tinha uma preocupação de que a criança ou o adolescente, de que eles tinham que ter contato com suas famílias. Né? Porque em algum momento eles deixariam o SAM, deixariam esse centro de atendimento ao menor e iriam para onde? Né? Então não havia uma preocupação de manutenção desses laços familiares. Bom, em 1964, substituindo aí o SAM, vem a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, né, criado aí pela Lei 4.513, 64, que cria a FUNABEM e extingue o SAM. Né? E também, ao mesmo tempo, cria as representações, eu diria assim, estaduais, por meio das FEBEMs.
né? Ela pretende, pelo menos na sua proposta primeira, né, busca trabalhar uma gestão centralizada, então a FUNABEM é que soltava as diretrizes para as FUNABENs que estavam nos estados, né, e verticalizada, né, e se tinha uma contradição. E qual era essa contradição? Porque na justificativa, né, aqui do projeto de lei que terminou criando a FEBEM, tinha por justificativa que a priorização, né, quer dizer, a prioridade da FUNABEM seria o fortalecimento das famílias, seria priorizar o contexto familiar. Pois bem, né, o que na realidade as FEBEMs fizeram foi de afastar crianças e adolescentes das suas famílias. Nas propostas pedagógicas das FEBEMs, não se tinha uma preocupação, né, com o fortalecimento dos laços familiares, razão pela qual nós colocamos esse termo contradição, né, embora houvesse na justificativa do projeto de lei, né, essa finalidade, né, da FUNABEM, se teria a finalidade, uma das finalidades seria essa, uma aproximação de criança e adolescente com o seu contexto familiar, né? Mas a prática das FEBEMs, a prática apresentava um outro quadro, apresentava um completo afastamento e uma completa quebra, né, desses laços familiares, que já estavam fragilizados e terminavam sendo totalmente quebrados a partir da inserção de criança e adolescente nas FEBEMs, né? Outro ponto também aqui que nós colocamos diz respeito ao instrumento de controle político e autoritário. E por que nós colocamos isso? Nós não podemos deixar de observar que em 1964 nós estávamos com nós estávamos com uma ditadura aqui no nosso país, né? E essa ditadura que e não vou entrar aqui no mérito se houve ou se não houve, né? Esse foi um período em que as liberdades fundamentais elas foram afastadas, elas foram diminuídas, né, para a população de uma forma geral. E isso teve um impacto também para as políticas públicas. Então, essa política pública da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e das FEBEMs nos estados foi uma política pública construída nesse contexto político. Tá? Razão pela qual, né, se tem essa compreensão de que o que se buscou ali foi um controle político e autoritário de uma população empobrecida e que necessitava de uma intervenção por parte do Estado, né? Esse atendimento nas FEBEMs era um atendimento marcado pela massificação. Então não se tinha uma separação entre crianças e adolescentes que praticassem atos infracionais das crianças e adolescentes que estivessem somente com seus direitos fundamentais ameaçados ou violados. Tudo ela recebia o mesmo tratamento. Então se chegava assim ao absurdo, por exemplo, de se colocar no mesmo espaço um adolescente que já estava comprometido com a prática de criminalidade com crianças que foram afastadas dos seus pais em razão de maus tratos, em razão de alguma violência, ou porque as crianças estavam pedindo esmolas no meio da rua, né? E não é muito difícil, né, para a gente imaginar o que acontecia nesse período, já que uma criança que foi inserida num determinado ambiente, né, somente em razão da ameaça ou violação a direitos, ao lado, convivendo com um adolescente autor de ato infracional, o que normalmente acontecia? Esse adolescente terminava doutrinando a criança, né? Por isso é que esse modelo FEBEM é um modelo que foi trabalhado não só aqui no Brasil, mas em diversos países da América Latina, né?
porque aqui nós ainda tínhamos, né, como doutrina prevalente a doutrina da situação irregular, né? E nesse período, já que nós não tínhamos separação, e também não se tinha uma preocupação de estabelecer ou de fortalecer os laços da criança ou do adolescente com a sua família, né? Eles terminavam, depois que eles passavam pelas FEBEMs, eles terminavam completamente distantes das suas famílias, né? E sem família e tendo aprendido, né, ou fortalecido ainda mais a disposição para a prática de delitos, quando eles eram colocados em liberdade, era questão de tempo, né? Eles praticavam um crime já como adulto e eles eram colocados, então, já numa responsabilização penal, mas já no campo adulto. Bom, pois bem, esse foi um período em que essas unidades de atendimento para crianças e adolescentes vítimas do abandono ou delinquentes, foi um período em que essas unidades elas ficaram inchadas, porque a internação ela era tida como a principal providência a ser adotada, não é? Então, o atendimento massificado, crianças e adolescentes todos ali misturados, não é? E sendo doutrinados para a prática de delitos por aqueles adolescentes que já estavam, não é? Já num patamar de criminalidade bastante elevado. Pois bem, né? Então aqui o que talvez seja importante para vocês é observarem que, desde 1927, tanto o Código Melo Matos, né, quanto aqui no Serviço de Atendimento ao SAM, quanto a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a doutrina prevalente era a doutrina da situação irregular. E quem é que estava em situação irregular? Era a criança vítima de maus tratos e abandono, era a criança vítima da violência sexual, era o adolescente autor de ato infracional. Então, todas essas hipóteses, elas eram encaminhadas para o juiz e o juiz, ele reconhecia, você está em situação irregular, portanto, nós vamos te encaminhar para a FEBEM. Bom, vem 1979, né, e em que pese já se ter nesse período, né, alguns estudos dos fracassos, apontando os fracassos das FEBEMs e da FUNABEM, e se teve uma movimentação no campo legislativo, né, para se ter um novo Código de Menores, né, para a frustração de todos naquela época, dos especialistas, vem o Código de Menores de 1979 e ele reforçou ainda mais, ou como costuma apontar alguns autores, né, consolidou a doutrina da situação irregular. Reforçou ainda mais essa doutrina, quando ele aponta ali no artigo 2º quais são as hipóteses que configurariam a situação irregular, a ponto de justificar que o juiz encaminhasse uma criança ou uma adolescente, a partir da adequação ali às hipóteses normativas, né, a determinação para o encaminhamento às unidades da FEBEM. Mas esse código, apesar dele ter trazido aqui, ou consolidado a doutrina da situação irregular, eu diria até fortalecido mais ainda essa doutrina, já que ela vem desde 1927, né? Ele trouxe algo de positivo. E o algo de positivo foi a inserção da adoção simples e da adoção plena. Então, nesse sentido, me parece que já se começou, mesmo em 79, né, uma certa preocupação com o atendimento dos direitos fundamentais de criança e adolescente que se encontrasse em situação de risco, ainda que se fosse por meio da adoção simples ou da adoção plena naquela época, né?
Claro que a adoção simples e a adoção plena estão assim muito distantes do que hoje nós temos quanto à adoção estatutária prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos ver aí em aulas seguintes. Pois bem, e durante a Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos uma forte reflexão em torno dos direitos fundamentais, envolvendo categorias especiais, como, por exemplo, o idoso, o indígena, remanescentes quilombolas, né, as crianças e adolescentes com deficiência, pessoas com deficiência. E nessa grande arena de discussões, de interesses de alguns grupos, né, a categoria criança e adolescente também recebeu um atendimento. E ao lado dessa grande reflexão, nós tivemos uma grande movimentação no país, né, uma movimentação feita pela sociedade civil organizada, especialmente pelo Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua e da Pastoral da Criança, né, e a sociedade civil ela teve uma influência bastante significativa durante a Assembleia Nacional Constituinte, de modo que foi possível a inserção de 2 dispositivos ali na nossa Constituição Federal, mais precisamente os artigos 227 da nossa Constituição Federal e os artigos 228 do texto constitucional, frutos de 2 emendas parlamentares, parlamentares nada, gente. São 2 emendas populares, não é? Que colheu aproximadamente, foi fruto de 1.500.000 assinaturas. 1.500.000 assinaturas. E a sociedade civil organizada, por meio da Pastoral da Criança, por meio do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que se encarregaram de movimentar o país para se colher essas assinaturas e terminar, não é, com a inserção desses 2 dispositivos na nossa Constituição Federal, dispositivos que representam a doutrina da proteção integral, doutrina das Nações Unidas da proteção integral. Tá? Portanto, todo o nosso modelo de atendimento, né, e todo o ambiente infraconstitucional, ele se movimentou a partir do que preconiza os artigos 227 e 228 da nossa Constituição, que, volto a dizer, traz uma síntese da doutrina das Nações Unidas da proteção integral. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reforça ainda mais essa proteção e traz todo um detalhamento de como é que essa doutrina da proteção integral vai acontecer, vai chegar aos seus destinatários aqui no Brasil. E o que é essa doutrina das Nações Unidas da proteção integral? Tá? Então, nós temos 3 dispositivos na nossa Constituição Federal, tanto o 227, quanto o 228, quanto o 229. Lembrando que o 229, né, ele traz para nós a descrição de poder familiar, como nós mencionamos anteriormente. Então, o 227 do texto constitucional, e esse talvez seja o dispositivo, né, que talvez você necessite mais de guardar os seus termos, porque certamente isso será cobrado em prova. Quando diz que é dever da família, dever da sociedade, dever do Estado, assegurar com absoluta prioridade, tá? Absoluta prioridade, vários direitos fundamentais. E aí a nossa Constituição traz um leque de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à proteção ao trabalho, o direito a conviver com a família, com a família biológica, o direito de não ser alvo de agressão, violência, de ser alvo de qualquer negligência, e inclusive a exploração, de qualquer exploração, inclusive a exploração ou violência sexual. Portanto, aí no 227, nós temos aí o que nós chamamos uma síntese dessa doutrina das Nações Unidas da proteção integral.
é uma síntese daquela convenção que nós já trabalhamos aqui ao longo das nossas aulas, aquela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente de 1989. Tá? O 228, que é o que trata da imputabilidade penal, já que a Convenção das Nações Unidas de 89 diz o seguinte: olha, Estados-partes, vamos manter a imputabilidade, vocês devem manter a imputabilidade penal nos patamares já fixados. Então, a própria convenção, né, para nós, Brasil, já trouxe essa recomendação. Vamos manter a imputabilidade penal fixada aí aos 18 anos. E o 229, que traz aí, chama a atenção para o dever que os pais têm em relação aos seus filhos, no exercício do poder familiar, assim de garantir à criança e ao adolescente um desenvolvimento saudável. Portanto, se o 227 é uma síntese da Convenção das Nações Unidas, e é o principal documento, né, instrumento internacional da doutrina ou do paradigma da proteção integral, o 228 e o 229, eles terminam reforçando ainda mais esse paradigma da proteção integral. Lembrando que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o Brasil, ele é subscritor. E até agora nós temos 193 países que subscreveram essa convenção. É somente para vocês observarem, né, a importância dessa convenção. Eu acho que nunca se teve no campo das Nações Unidas um instrumento internacional que tivesse, né, toda essa gama de assinaturas, né, ou que se tivesse esse forte consenso em termos de proteção à criança e ao adolescente. Pois bem, vamos tentar compreender o que esse paradigma aponta para nós, ou o que essa doutrina aponta para nós. Eu estou sempre mencionando doutrina ou paradigma, porque os estudiosos, eles trabalham ou o termo doutrina ou paradigma, ou até mesmo uma prova, vocês podem se deparar com alguma proposição ou com algum enunciado de questão com o termo paradigma ou doutrina, que representa, na realidade, a mesma coisa. Pois bem, vamos começar aqui, né, pelos princípios que norteiam a doutrina ou o paradigma da proteção integral. Tá? E já havia anunciado também aqui para vocês que talvez no campo do estudo do direito de criança e adolescente, né, vocês vão se deparar a todo momento com um conjunto de princípios. E vai ser por meio desse conjunto de princípios que vocês, por exemplo, vão estar encontrando as proposições corretas nas provas dos certames que vocês irão certamente ou já estão participando. Tá? Talvez o campo do direito que mais trabalhe com princípios e que mais os princípios são utilizados para se resolver as questões ou os fatos que chegam às barras da justiça. Pois bem, vamos compreender então o que é esse paradigma ou essa doutrina da proteção integral a partir dos seus princípios. Alguns autores utilizam mais princípios. Uns utilizam 6, 7 princípios. Porém, esses são os princípios mais cobrados, mais utilizados e que se tem um consenso dentro do espaço acadêmico e também dentro do sistema de justiça, que esse paradigma, essa doutrina, ela está calcada em 4 princípios. E princípios que certamente a gente vai estar observando a partir da nossa Constituição Federal e a partir também do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, vamos lá para o primeiro. O princípio da corresponsabilidade. Quando nós trabalhamos os instrumentos internacionais, mais precisamente ali o Pacto São José da Costa Rica, nós colocamos que esse instrumento ele foi importante, né, para a construção dessa doutrina, desse paradigma da proteção integral, porque ele cunhou esse princípio da corresponsabilidade,
que era dever tanto da família, quanto da sociedade, quanto do Estado, assegurar um desenvolvimento saudável para crianças e adolescentes. E o Pacto de São José da Costa Rica, nesse ponto, ele está presente aqui no 227 da nossa Constituição Federal, logo no iniciozinho ali do 227, né, da nossa Constituição Federal, quando diz que é dever da família, é dever da sociedade e é dever do Estado assegurar aquele leque de direitos fundamentais. E o que se vê ali que é dever da família, da sociedade e do Estado? O que se observa é uma verdadeira corresponsabilidade. Todos esses entes são responsáveis. E evidentemente, que essa responsabilidade, né, cada um vai estar assumindo essa responsabilidade dentro da sua esfera de atribuições. E é natural que a família seja apontada em primeiro lugar, como aponta o texto constitucional, né, já que é o primeiro espaço social que a criança tem contato, é com a sua família. É natural que a família, que ela seja chamada em primeiro lugar para atender a esses direitos fundamentais que a criança e o adolescente têm direitos. Em segundo lugar, vem a sociedade. E de que forma a sociedade, vamos pensar aqui, vou colocar aqui família, sociedade e Estado. E de que forma a sociedade vai poder participar desse processo de garantia de direitos, de efetividade de direitos para a criança e para o adolescente? E isso mais adiante nas nossas aulas nós vamos estar estudando. Somente aqui somente como uma primeira informação, a sociedade vai estar participando por meio dos conselhos de direitos e por meio dos conselhos tutelares. Conselhos de direitos são colegiados com representação do poder público e também da sociedade civil organizada, colegiados que têm por responsabilidade elaborar, monitorar políticas públicas na área de criança e adolescente. Eu diria que por meio dos conselhos de direitos, organizados nos diversos níveis, nível municipal, nível estadual, nível distrital e nível federal, eles são responsáveis pela construção das políticas públicas na área de criança e adolescente. É o locus adequado para essa construção. Não é? É um ambiente que nós vamos ter representações de todas as áreas e vai ser possível um diálogo entre a saúde, entre a educação, entre a sociedade civil organizada, não é? E especialmente assegurar a participação da sociedade nas políticas públicas, considerando sobretudo o nosso modelo de Estado, não é? Que traz a sua característica bastante forte de Estado democrático. Pois bem, a sociedade vai estar participando por meio dos conselhos de direitos e também por meio dos conselhos tutelares. Então, diferente dos conselhos de direitos, os conselhos tutelares são órgãos, né, são colegiados, formados pelo menos com 5 membros, né? Esses membros são escolhidos pela comunidade e eles são responsáveis pela aplicação de medidas protetivas a crianças e aos adolescentes que estejam num contexto de vulnerabilidade ou contexto de risco. Também aplicam medidas protetivas para as crianças autoras de atos infracionais, aquelas que possuem de 0 até com 12 anos incompletos, né? E também os conselhos tutelares têm por atribuição aconselhar os pais ou responsáveis, né? Até mesmo quanto ao exercício do poder familiar, de modo a não abusar desse poder familiar a ponto de se praticar algum maus tratos, alguma violação a direitos fundamentais da criança e do adolescente. Pois bem, o terceiro ente, né, nessa corresponsabilidade é o Estado. O Estado, ele se apresenta como grande fomentador das políticas públicas.
Então, ele vai estar fomentando políticas públicas, priorizando políticas públicas, especialmente políticas públicas que priorizem o contexto familiar, já que esse é o primeiro ente apontado pela Constituição Federal, pelo artigo 227, né, para atender os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Portanto, as políticas públicas a que se dá uma prioridade para esse ente família, a fim de que a família possa exercer as suas atribuições. Bom, um outro princípio é o princípio da prioridade absoluta. Esse princípio da prioridade absoluta, e nós podemos observar dentro do que aponta ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora esse princípio esteja no 227 da nossa Constituição Federal, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele praticamente no seu caput reproduz o artigo 227, né? E no seu parágrafo único, o artigo 4º, parágrafo único, traz alguns exemplos de prioridade absoluta, né? E nesses exemplos, né, nós destacamos ali 2 pontos, que é o que diz respeito à formulação das políticas públicas. Então, há que se ter prioridade absoluta na formulação das políticas públicas e há que se ter também prioridade absoluta na dotação orçamentária. Então, não adianta tão somente no desenho das políticas públicas, na fixação das políticas públicas, na escolha das políticas públicas, se assegurar a prioridade para a infância-adolescência, né, se lá no campo orçamentário, se não se tem também essa prioridade. Portanto, nós temos aí esses 2 exemplos apontados no parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, e se tem também um outro exemplo que diz respeito à prioridade em receber socorro, e a prioridade é no oferecimento e no receber os serviços públicos, né? Mas claro que nós temos que ter um certo cuidado nessa questão do receber os serviços públicos, né? Já que não existem direitos absolutos. Então, a gente parte da compreensão de que se não existem direitos absolutos, então nós temos que ter um certo cuidado para, num caso concreto, compreender essa prioridade absoluta. Então, de que no campo do atendimento dos direitos fundamentais, e vamos pensar aqui como exemplo, vamos jogar um exemplo aqui, quanto ao receber serviços públicos. Vamos pensar na seguinte questão, né? Se tem um hospital, um pronto-socorro, só tem um médico nesse pronto-socorro, né, para o atendimento. Chega um paciente adulto com 45 anos, infartado, né? E chega uma criança que está no estado febril, nesse pronto-socorro, né? Hipoteticamente, né, falando, né, se esse médico pudesse virar para um de vocês, né, e perguntar, doutor ou doutora, qual é o paciente que eu tenho que atender primeiro? Você, da área jurídica, qual é o paciente que eu tenho que atender primeiro, considerando o que aponta o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a nossa Constituição Federal, né? Vocês certamente vão dizer, olha, embora se tenha a previsão da prioridade absoluta, né, na nossa Constituição Federal e dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa prioridade absoluta, ela há que ser compreendida numa perspectiva sistêmica, né? Ela há que ser compreendida analisando, né, o conjunto de direitos fundamentais em jogo, não só da criança, mas também desse adulto. Então, nós temos, nessa nossa hipótese, nós temos ali o valor vida, né? O valor vida me parece que é o que vai preponderar naquele momento, né? Então, a orientação a ser dada a partir até mesmo de reflexões no campo constitucional, mais precisamente a ponderação de valores, é que o atendimento seja feito primeiro para esse adulto que está com o valor vida
né, que talvez seja um dos grandes valores que nós temos na nossa Constituição Federal, né, e me parece que em torno desse valor vida é que os demais direitos fundamentais eles giram, não é? Eu diria assim, vai preponderar o valor vida. Então vamos tomar um certo cuidado quando vocês estiverem diante desse princípio da prioridade absoluta. Ele está muito mais para orientar políticas públicas, porque no campo dos serviços públicos, quando se tem esse tipo de questionamento, um questionamento próximo a essa hipótese que nós colocamos aqui, ou um caso concreto, não é? Nós vamos ter que fazer essa análise, mas numa perspectiva sistêmica. Vamos ter que trazer outras contribuições, outros valores, outros campos do direito, especialmente o direito constitucional. Bom, um outro princípio é o princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, né? Então, se teve o reconhecimento, a partir aí da Convenção das Nações Unidas de 89, de que criança e adolescente é um sujeito de direitos, mas que se encontra numa fase especial de desenvolvimento. E essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ela determinou, esse princípio determinou mudança de práticas, mudança de postura dos atores jurídicos. Determinou mudança por parte de um delegado de polícia, por parte de um promotor de justiça, de um defensor público, de um juiz, de um analista processual que esteja lidando com essa temática, não é? Então, criança e adolescente, ele não é um mini adulto, ele é um sujeito de direitos, porém, ele se encontra numa fase especial de desenvolvimento, que em alguns momentos vai precisar, sim, de uma maior carga de proteção ou não, né? E também no campo da autonomia, isso também nós vamos ter variações a depender da idade que ele se encontrar. E essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, isso impôs mudanças de prática, por exemplo, em relação à oitiva de uma criança, de um adolescente, quando ele é testemunha ou quando é vítima, né, de uma violência sexual. Nós tivemos alteração legislativa no Código de Processo Penal, trazendo, né, para dentro do processo penal essa compreensão. Então, criança e adolescente, eles não serão ouvidos da forma geral como estabelece a nossa legislação processual, não é? Um ou outro caso é que o adolescente será levado a uma sala de audiências, não é? Em razão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento de uma criança, ela será ouvida por meio de metodologias que busquem, né, a não revitimização da criança ou pelo menos a diminuição de danos, né, psicológicos de uma criança que tenha que reviver todo um conjunto de fatos que termina causando sofrimento à criança que está prestando um depoimento. Tá? Então, mais adiante, nós vamos falar sobre essas metodologias de escuta, metodologias que elas são utilizadas não só na esfera das varas de infância e adolescência no nosso país, mas que devem ser também observadas lá nas varas de família e também lá no processo penal. Bom, um outro princípio é o princípio do melhor interesse. É o princípio do melhor interesse. Esse princípio é um princípio que já existia ainda, né, lá no antigo Código de Menores, no antigo paradigma ou doutrina da situação irregular. Já existia naquele período. Porém, ele ganhou uma nova roupagem, porque o melhor interesse ele era visto naquela época na perspectiva do adulto. E agora não. Para que o juiz, para que o julgador, para que aquele que esteja apreciando um processo, algum pedido na esfera da infância ou adolescência, ao mencionar esse princípio, ele deve apontar exatamente no que reside o melhor interesse. E ele deve apontar ainda que
qual foi a manifestação da criança, qual foi a manifestação do adolescente, a fim de que, a partir dessas manifestações, isso ele possa apontar no que reside o melhor interesse e não de forma aleatória invocar na sua decisão ou no seu parecer ou no seu pedido o princípio do melhor interesse. Ele tem que descrever exatamente: o melhor interesse consiste nisso, 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 ou nesse encaminhamento aqui, por isso, por isso, por isso. Tá? E sempre levando em consideração também, ou trazendo para essa análise, levar em consideração ou trazer para análise, não significa seguir exatamente o que a criança quer, tá? Ou a manifestação dela. É necessário que, nesse melhor interesse, o juiz, o julgador ou aquele que esteja apreciando a questão, faça referência à manifestação. A determinação do estatuto é que se escute a criança. A criança ela tem que ser ouvida, ela tem que se manifestar, tá? Mas o juiz não está adstrito àquilo que a criança está dizendo. Mas é necessário, o que determina a lei é que o juiz proceda essa oitiva por meio de metodologias não revitimizantes ou que impliquem menor sofrimento para a criança por meio de uma equipe multiprofissional, por profissional da pedagogia, da assistência social e da psicologia. Tá? Então, esses 4 são os principais princípios que norteiam aí o paradigma da proteção integral ou doutrina da proteção integral e são princípios que são cobrados, né, nos concursos. Bom, quanto o que representou para nós aqui no Brasil, não é, a inserção desses 3 dispositivos na nossa Constituição Federal. Representou uma mudança de paradigma. Né? Então, se antes nós tínhamos uma compreensão de que criança e adolescente não eram sujeitos, eram objetos de intervenção, né? A partir desse paradigma dessa doutrina inserida na Constituição Federal, né? Nós tivemos uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma representada por esses 3 itens. Primeiro, elevou criança e adolescente à condição jurídica de sujeito de direitos e obrigações. Tá? Então, elevou criança e adolescente à condição jurídica de sujeito de direitos e obrigações, porém, eles se encontram numa fase especial de desenvolvimento, em que a sua autonomia vai estar limitada a depender da idade. E mais adiante nós vamos estar compreendendo melhor essas questões. Por que de obrigações? Porque nós temos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente a responsabilidade penal juvenil. E a Convenção das Nações Unidas, que é a base do paradigma ou doutrina da proteção integral, né, ela trata também de garantias e direitos individuais para os adolescentes autores de atos infracionais. Por isso que nós colocamos aqui também de obrigações, não só de direitos. Pois bem, um outro item também que representa, que mostra essa mudança é a condição política de prioridade nacional. Isso está muito claro, né? Porque a nossa Constituição Federal, ela coloca que é dever da família, é dever da sociedade e é dever do Estado assegurar com absoluta prioridade. É a única prioridade fixada dentro da nossa Constituição Federal. Portanto, essa condição política, né, de prioridade nacional, especialmente, como eu disse a vocês, no campo das políticas públicas e no campo do orçamento público, dentro do que aponta ali o parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui um outro item também que representa uma mudança paradigmática é a interdisciplinariedade da abordagem. Né? E a mudança foi imensa nas varas, nas sedes de Ministério Público, das promotorias de justiça, das defensorias públicas. Né? Essas instituições, elas foram buscar as suas equipes técnicas, formadas por psicólogos, por pedagogos, por assistentes sociais, a fim de que essas equipes possam estar subsidiando a atuação do Ministério Público, a atuação da Defensoria Pública e também o juiz, especialmente no momento em que ele vai lançar a sua sentença. E mais adiante nós vamos observar
né, especialmente no campo da procedimentalização, tanto na área de proteção aos direitos fundamentais, quanto a área de responsabilização do adolescente em conflito com a lei, quanto a área também de proteção aos direitos meta-individuais, que todas essas atuações, independente dos seus atores, né, são atuações que vão estar norteadas por avaliações, por relatórios sociais, por pareceres de uma equipe multiprofissional. Então, nós vamos ver que a todo momento, no campo da procedimentalização, o legislador estatutário faz referência a relatórios técnicos, a estudo multidisciplinar, a fim de subsidiar ou o pedido da defensoria, ou a análise por parte do Ministério Público, ou o seu pedido, ou então a sentença de um juiz. Tá? Daí a importância, né, e vem aqui para nós como um item que representa mudança paradigmática. E essa mudança, né, determinou que essa abordagem, né, não fosse somente uma abordagem do mundo jurídico, que outros campos também do conhecimento apresentassem o seu olhar, a sua análise por meio desses instrumentos, seja relatório social, seja perícia social ou qualquer outro nome, né, que represente aí a mesma ação, a mesma coisa. Tá? E terminou representando para nós do direito um grande desafio, porque até então nós tínhamos, eu diria, uma certa disposição e fomos treinados para trabalhar somente com outros atores jurídicos. Né? Nós não fomos treinados para trabalhar com a psicologia, com, de repente, a antropologia, com a assistência social, com a pedagogia. Não é? E o que o Estatuto fez foi trazer para nós esse grande desafio. Um grande desafio que está presente em todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, mais adiante, já guardem isso, que todo e qualquer procedimento envolvendo a temática criança e adolescente, nós vamos ter essa abordagem interdisciplinar por meio desses relatórios técnicos, desses pareceres sociais. Bom, dando continuidade, né, nós tratamos ali da mudança paradigmática, né, falamos da importância da perspectiva interdisciplinar da abordagem e que nós, atores jurídicos, nós temos que respeitar essa perspectiva interdisciplinar, especialmente quando for se ouvir criança e adolescente, especialmente vítimas aí da violência sexual. Pois bem, chegamos aqui ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que é esse Estatuto da Criança e do Adolescente? É um instrumento normativo que pontua todos os direitos fundamentais a serem assegurados para a criança e para o adolescente. Né? Ele trabalha, enfim, diversos direitos, como o direito à vida, à saúde, o direito à educação, lazer, cultura, à profissionalização, o direito à informação, o direito à liberdade e as suas vertentes, né? Como, por exemplo, a vertente, a liberdade de manifestação e expressão, a liberdade de ir, vir, estar, a liberdade de opinião, a liberdade de participar da vida política quando houver possibilidade, a depender da faixa etária em que se encontrar, o direito ao respeito, o direito de ser criado e educado sem violência. Né? E nesse ponto aqui nós vamos tratar até mesmo das alterações que vieram com a lei da palmada, tá? O direito à dignidade, que vai estar percorrendo não só o atendimento de crianças e adolescentes que estejam em situação de risco, mas também adolescentes autores de atos infracionais. Nós vamos ver que esse item dignidade, ou esse, eu diria, princípio fonte, né? Já que ao lado da dignidade da pessoa humana, nós temos gravitando todos os direitos fundamentais.
Então, me parece que é mais um princípio, um valor-fonte do que qualquer outra coisa. Vai estar percorrendo todo e qualquer atendimento de criança e adolescente, seja nas unidades de acolhimento institucional, seja em relação ao adolescente em conflito com a lei submetido à medida socioeducativa, a dignidade da criança dentro da escola, no ambiente familiar, o direito à convivência familiar comunitária. Olha só que coisa diferente que nós temos aqui, não é? Porque até 1988 não se reconhecia como direito da criança e do adolescente ser criado e educado junto à família biológica. Então isso não era tido como um direito fundamental. E veio a nossa Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma esse direito fundamental. Então se tem toda uma repercussão de reconhecimento desse direito fundamental. E é a partir da essência, né, fundamental desse direito que nós vamos compreender a guarda, a tutela e a adoção, porque nós estamos lidando com o direito fundamental. A adoção, você vai estar afastando o direito fundamental da criança e do adolescente conviver com sua família. Então isso vai acontecer, é possível, sim, mas em situações muito excepcionais. E que que esse afastamento tenha por objetivo assegurar direitos ou a proteção ou saudável desenvolvimento da criança e do adolescente. E o que é esse estatuto? Estou sempre perguntando, né? Ele é um microsistema, pelo que nós desenhamos aqui rapidamente, né? Por que ele é um microsistema? Ele traz normas de direito material e ele traz normas também de direito processual. Então nós vamos estar lidando não só com direito material, mas também com direito processual. E isso é muito importante porque às vezes a gente fica esperando, não, eu vou tratar dessa questão, eu vou pegar lá o Código de Processo Civil, ou eu vou pegar o Código de Processo Penal. Não, o Estatuto também tem normas de direito processual. Claro que vai ser possível uma aplicação subsidiária, mas nós vamos ver quando é que é possível essa aplicação subsidiária e já adianto para vocês, somente diante de um vazio normativo acerca da questão que está sendo apreciada ou posta. E nós temos também, dentro do Estatuto, a proteção individual, coletiva e difusa. Tá? Então, o Estatuto, ele traz não só providências no campo da proteção individual, mas também traz providências no campo da proteção dos direitos meta-individuais. Tá? Então, nós vamos ter aí, em alguma medida, né, um diálogo também com a lei da ação civil pública. Né? Acredito que esse diálogo vai ter que terminar acontecendo, tá ok? Vamos aguardar então a próxima aula e a gente dá continuidade a essa discussão envolvendo aí o Estatuto da Criança e do Adolescente e outros instrumentos normativos que integram, né, ou que servem de base para o direito da criança e do adolescente, que tem como base maior os instrumentos internacionais, notadamente a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente.